do livro Mônica Lopes, Paz Todo Dia. Sinta-se feliz agora. Quer saber o porquê? Quando se alegra, a sua alegria é por força do que é, demanda ao universo e expande-se em ondas poderosas. O universo, que é o outro nome de Deus, o supremo amor, capta essas ondas, assimilando e devolvendo-as sob a forma de agradáveis circunstâncias e inspirações. Seja, pois, sempre alegre. Envie constantemente para o universo pensamentos positivos, firmes, confiantes, e tudo em sua vida será de fortaleza, progresso e paz. O grande universo atende ao que vem do seu universo interior. Fácil receita, né? Esse nome biológico. As coisas realmente aparentam fáceis, mas muitas vezes nós dificultamos porque não acreditamos na nossa força interior. Então, a partir desses momentos que a gente vai ouvindo essas mensagens, vai escutando as palestras, então já está no momento da gente se modificar, mudar nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações, porque bagagem já nos deu. Então, se eles dizem que é fácil ser feliz, vamos começar a partir de agora, né? Então, vamos à oração e Jesus. Obrigado, Senhor, por permitir a nossa presença nessa casa de amor. Acreditamos que bênçãos caem sobre cada um de nós encarnados e desencarnados. Por isso, agradecemos e temos força e coragem para seguir a nossa trilha evolutiva. Dá-nos, Senhor, a tua paz e a noite de hoje de maravilha seja confortável para cada um de nós e de grande entendimento. Que assim seja. Muita paz. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Iniciando o mês com um tema assim, muito importante. E o tema central do mês de abril, vamos estar abordando Espiritismo ontem, hoje e sempre. E hoje, Paulo de Tarso, ele vai estar iniciando com um tema assim, muito atual, eu diria, viu? E eu vejo assim que muitas pessoas fazem muita pergunta sobre esse tema. Então, fiquem atentos, o tema, as expiações coletivas. Então, Paulo está abordando esse tema, não só para vocês, como também nós estamos transmitindo ao vivo. As pessoas que também tiveram uma pergunta, faça, que no final Paulo vai estar, se possível, tirando essas dúvidas de todos. Então, que Deus o inspire e também a gente possa passar a mensagem, a palestra da melhor forma possível. Minhas irmãs, não é? Porque eu ia falar meus irmãos, mas eu fiquei procurando assim. Tá Joilson ali atrás. Eu falei assim, olha, eu vou tirar ele. Minhas irmãs, boa noite. Que a paz do nosso querido mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade desta casa nos ajude no trabalho de hoje. Esse tema realmente é um tema muito bom, muito interessante, porque o povo que gosta de explicar as coisas é espírita, né, gente? Vocês já perceberam isso? Caiu um avião, aí o povo diz assim, explicação espírita do avião que caiu. O carro bateu, explicação espírita do carro que bateu. A pessoa pulou da janela, explicação espírita da janela da pessoa que pulou. Não tem isso? Vocês veem isso sempre. E isso, gente, ele acontece porque o Espiritismo dá essa vontade de querer explicar tudo. O Espiritismo é simples,
existe uma dinâmica espiritual das relações entre vivos e mortos, mortos pela carne, de uma maneira muito bem explicada e que dá margem para que a gente possa fazer generalizações. O que eu digo generalizações? Existem as leis de causa e efeito. Quando a gente amplia o alcance da lei de causa e efeito, a gente pode dizer que qualquer coisa que aconteça com alguém é resultado de vida passada, de resgate kármico, essas coisas que a gente ouve por aí. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu queria dizer uma coisa para vocês, ou passar para vocês uma coisa que para mim foi muito importante. Muito importante. Em espiritismo, nada é. Nunca se esqueçam disso. Tudo pode ser. Meu pai, por exemplo. Meu pai era uma pessoa que era uma pessoa muito dura. Meu pai não gostava de ninguém. Meu pai não conseguia abraçar ninguém. Meu pai era uma pessoa que não conseguia amar as pessoas. Mas meu pai teve uma infância muito difícil, porque o pai dele era assim, a mãe abandonou ele quando era pequeno. Conta a história toda do pai. O pai morreu. Será que meu pai está no umbral? A resposta não é sim, nem não. A resposta é pode ser que sim e pode ser que não. Não existe uma resposta pronta, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Por isso Allan Kardec tinha todo o cuidado do mundo de não passar nada que não tivesse sido devidamente comprovado pelo crivo, ou passado pelo crivo da universalidade, que era justamente o método que ele usava para comprovar as coisas. Ele perguntava uma coisa para um espírito, depois perguntava a mesma coisa para outro espírito, depois perguntava para outro espírito, e aí, a depender dessas respostas, ele intuía ser aquilo verdadeiro ou não verdadeiro. Porque se muitos espíritos falassem a mesma coisa em lugares diferentes, quer dizer que aquilo provavelmente era verdade. Então isso era uma técnica que ele utilizava para este fim, né? Uma vez apareceu uma médium e fez uma mensagem dizendo que um espírito disse que podia cobrar para fazer consultas espirituais. Aí o espírito a médium mandou para Kardec: Senhor Kardec, o senhor concorda com isso? Foi o que Kardec fez. Ele pegou essa pergunta e passou para 6 médiuns diferentes, pedindo respostas de espíritos que seriam evocados aleatoriamente por esses médiuns. As respostas foram absolutamente contrárias àquela que tinha sido recebida por um médium. E, consequentemente, Kardec, ele intui que aquilo não era possível. Por quê? Porque se todos aqueles espíritos que não se conheciam estavam falando aquilo, obviamente aquilo não fazia sentido. Eu estou falando isso para vocês, porque quando a gente fala da lei de causa e efeito, muitas vezes o que acontece na vida da gente é causa de vida passada, ou seja, tem causa em vida passada. Mas às vezes o que acontece na nossa vida agora é problema de vida presente, é problema de coisa que eu faço aqui agora, são escolhas que eu fiz, escolhas mal feitas que eu aqui, realizei, e consequentemente, claro, vem aí o segundo princípio que me ajudou muito em doutrina espírita, que eu gostaria de dividir com vocês, tudo tem consequência. Quando a gente vai analisar a coisa sob o ponto de vista espiritual, a gente tem que lembrar que tudo tem consequência. Não existe um pensamento, um sentimento, uma ação, nada que não tenha consequência. Portanto, tudo que eu faço tem consequência. Não quer dizer que seja ruim. Consequência pode ser boa, mas tem consequência. Todo ato representa uma ação consequente. Então, óbvio que se está acontecendo alguma coisa, necessariamente, para que eu esteja me submetendo àquilo que está acontecendo, alguma coisa eu fiz para estar naquele lugar. Isso é óbvio. Isso não precisa ter uma doutrina para explicar. Basta observar a vida, que a vida é assim. Mas, por outro lado, existem determinadas outras circunstâncias que a gente não consegue explicar com a mesma facilidade. Por exemplo, um tsunami que mata 300 mil pessoas. Aí você diz assim, mas se essas 300 mil pessoas precisavam morrer
daquela forma, naquele tsunami, naquele lugar, aí de novo a gente vai lembrar daquela primeira coisa que eu falei, que pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que algumas pessoas ali estivessem para passar por isso, e pode ser que outras pessoas estivessem ali apenas dentro de uma circunstância temporal e que elas foram envolvidas nesse processo. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, no capítulo 6 da parte terceira, na lei de destruição, está ali Kardec perguntando por que é que Deus faz isso dessa forma? Por que que Deus provoca, de certa maneira, uma ação destruidora dessa maneira nas pessoas, na comunidade, na terra? E a resposta dos Espíritos é: para que haja um desenvolvimento acelerado, para que aconteça um desenvolvimento acelerado, ou seja, para que nós possamos progredir mais rapidamente. Aí na questão seguinte, que é a questão 738, ele faz a seguinte pergunta: será que Deus não tinha uma outra maneira de fazer isso? Será que Deus não tinha uma outra maneira de fazer com que o homem evoluísse sem necessariamente ter que destruí-lo, ter que matar, ter que botar debaixo de uma onda, fazer com que exploda um vulcão e mate as pessoas queimadas, calcinadas? Aí ele diz assim, os Espíritos: ele faz isso constantemente, mas o homem não presta atenção. Constantemente nós estamos sendo chamados para a melhoria, estamos sendo chamados para sermos melhores, estamos sendo chamados para amar mais, para sermos mais pacientes, para sermos mais caridosos, para sermos mais fraternos, mas a gente não presta atenção nisso. Por quê? Porque a gente está tão focado na questão da nossa vida que a gente não liga para os chamamentos e para os avisos e para os sinais que são colocados todos os dias na nossa frente. Por esse motivo, às vezes nós precisamos ser chamados à atenção de uma forma um tanto quanto mais ríspida, de uma forma um tanto quanto mais, vamos dizer assim, eloquente, uma forma que chame mais a nossa atenção enquanto seres espirituais. Então, essa questão está por trás da explicação da questão dos chamados flagelos destruidores que Kardec apresenta no Livro dos Espíritos e que nós estamos falando aqui em termos de expiações coletivas. Então, mais um conceito, apenas para a gente poder fechar esse primeiro entendimento do tema, é a palavra expiação. A palavra expiação ela é muito ligada à dor, ao sofrimento, é muito ligada a esse resgate sofrido. Expiar para nós é sempre passar por algo de extremo sofrimento. Mas a palavra expiação, ela de maneira assim pura, ela não tem nada de sofrimento. A palavra expiar, ela significa o seguinte: expiar, quer dizer fora, e pios é puro. Então expiar significa botar para fora a pureza. Olha que não tem nada a ver com sofrimento. É uma maneira que existe de tirar de dentro do espírito o que ele tem de mais puro. Então nós escolhemos o caminho da dor porque a gente gosta. A gente só presta atenção nas coisas quando os chamamentos vêm. Eu encontrei um rapaz, ele chegou a pesar 130 quilos. Aí o médico virou para ele e falou assim: você gosta da sua filha? Ele tem uma filha pequena. Ele disse: adoro minha filha. Ele disse: você gostaria de ir para a festa de 15 anos da sua filha? Ele disse: claro que eu gostaria. Então cuide da sua saúde, porque se você não cuidar da sua saúde, ano que vem provavelmente você não estará mais entre nós. Tamanha a destruição que você causou do seu corpo com as suas taxas alteradas, etc., e essa gordura mórbida que você carrega. Então, imediatamente, ele passou a cuidar da saúde, porque ele ficou com medo de não participar da festa de 15 anos da filha dele, e hoje ele é um atleta de alto rendimento, ele é um maratonista. Então, ele é uma pessoa que tem uma saúde olímpica, vamos dizer assim, ele foi para o outro extremo. Eu estava ontem, inclusive, com uma pessoa que eu gosto muito, que é um primo meu, uma pessoa, nós crescemos juntos e tal, eu tenho um carinho especial por ele, mas ele também experimentou, através da depressão, a possibilidade de ter 118 quilos.
E ele é uma pessoa baixinha, ele não é uma pessoa grande. Imagina uma pessoa menor do que eu, pesando 118 quilos, uma bola, não é? Uma bola, deprimido, sem absolutamente nenhuma perspectiva. E aí o que foi que ele fez? Ele começou a fazer um processo de estudo, e a doutrina espírita foi um excelente instrumento para que ele pudesse fazer esse seu resgate. E depois de ele já ter perdido todas as coisas que ele tinha conquistado na vida dele, ele começou agora um processo de resgate e emagreceu 50 quilos, fazendo uma reeducação alimentar e também agora fazendo meditação, cuidando da questão dos pensamentos, etc., se recuperando de um processo grave, de uma depressão bastante severa, através de um processo de mudança na postura da vida. Mas quando eu digo isso, eu falo que os chamamentos só chegam quando a gente só acorda quando a dor bate na porta. Por que não seria mais simples se a gente não tivesse a necessidade disso? Seria muito mais simples, seria muito mais tranquilo se a gente simplesmente se conscientizasse de que nós estamos aqui e que tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente sente tem consequência, e essas consequências elas podem se manifestar agora ou podem se manifestar depois, porque Deus não tem nenhuma pressa com a questão do desenvolvimento dos espíritos. Não existe nenhuma necessidade em abreviar o passo, porque uma das maiores virtudes da bondade divina é nos assegurar a questão do livre-arbítrio, nos assegurar a questão de sermos nós donos das nossas decisões, e portanto não faz sentido nós termos aqui perto de nós alguém dizendo o que é que a gente tem que fazer e quando. É preciso que a gente tome as decisões e siga os nossos caminhos, e por esse motivo a vida é tão cheia de provas e de expiações. Uma outra questão importante em relação a isso é que muitas vezes a gente sempre associa as consequências aos atos praticados pela individualidade do ser. E aí vem um outro espírito, não é, que vai apresentar na Revista Espírita do ano de 1869, em outubro de 69, ela que era um espírito que apresentava muitos textos lá nas reuniões da Sociedade Parisiense, Clélie Duplantier. Ela vai trazer um texto que está em Obras Póstumas, que aparece na Revista Espírita, depois em Obras Póstumas, no livro Obras Póstumas. E ela diz o seguinte: existem 3 grupamentos de atos e consequências, ou 3 cenários onde o indivíduo vai praticar os seus atos e as suas consequências. O primeiro é a sua individualidade, ou seja, nós, enquanto seres individuais, praticamos coisas que têm consequências para nós, coisas boas e coisas ruins. Então eu posso de repente hoje ter uma vida mais difícil, por coisas que eu fiz no passado. Eu posso ter machucado alguém, eu posso ter ferido alguém, e essas nossas relações estão agora aqui se apresentando do ponto de vista de um resgate, do ponto de vista de uma expiação. Mas existem também outras possibilidades de nós estarmos ofendendo aquilo que é chamado de equilíbrio cósmico ou harmonia. A harmonia é a lei que rege todo o universo. Se o universo não tivesse nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de distúrbio, nenhum tipo de ruído, ele seria harmônico, seria um silêncio total e seria um absoluto equilíbrio. Mas por algum motivo, também dentro das dinâmicas do divino, esse ambiente harmônico ele balança. Eu vou dar aqui uma comparação que fica fácil a gente entender. Pense num laguinho bem tranquilo. Como é a água do lago? Toda calminha, né? Se você jogar uma madeira lá na água do lago, o que vai acontecer? A água fica se balançando toda, cheia de ondas, não é isso? Quase que você não vai mais conseguir ver o fundo do lago. Mas se você parar de jogar madeira no lago, o que vai acontecer daqui a 5 minutos? O lago volta a ficar calmo. Isso é harmonia. É a lei do universo que tudo tem que voltar para a harmonia. Mas para que haja harmonia é preciso que uma força externa do lago venha e atue sobre o lago para poder fazer com que aquelas ondas que foram provocadas pelo galho atirado pela pessoa parem de se mover. Isso é chamado de lei de
ação e de reação. Toda ação vai representar uma reação em sentido contrário, ok? Então, nesse momento, quando a gente faz alguma coisa em desequilíbrio da natureza, a natureza age sobre nós, trazendo para nós aquela volta, aquele estado de novo do equilíbrio, da que a gente chama de estado harmônico. Bom, esse segundo nível é o nível familiar. Quando nós estamos vivendo dentro de uma família, normalmente as nossas relações familiares, elas são um pouco mais difíceis do que as relações da sociedade. Sabe por quê? Porque na sociedade você não está nem aí para as pessoas. De um modo geral, você não faz esforço para mostrar-se quem você de fato é, porque ali você tem tanto pouco tempo para estar com aquelas pessoas, que você normalmente você apresenta para elas papéis artificiais. Então, quando eu vou, por exemplo, num shopping center, eu boto uma roupa domingueira, passo um perfume, vou ali no shopping, boto um sorriso no rosto e fico ali passando, tomando meu sorvete, passeando ali pelas vitrines. Todo mundo que passar por mim vai dizer: que pessoa feliz, né? Olha que pessoa maravilhosa, está aqui passeando um dia desse, vai no cinema, comendo uma pipoquinha. Aí chega até um outro lá e diz assim: quando eu ficar nessa idade eu quero ficar nessa vida, eu quero ter essa vida. Mas não sabe que dentro daquela pessoa, muitas vezes, ela foi passear ali no shopping porque uma dor, daquela mesmo, com D maiúsculo, está corroendo o coração dela. E foi a maneira que ela encontrou de expazir, de jogar essa dor para fora, foi justamente ir naquele shopping, naquele domingo, dar aquela passeada. Então a gente não tem essa preocupação de chegar nos lugares e ficar, de certa forma, sendo essa pessoinha que a gente é, mas dentro de casa a gente é. Porque a gente tem mais tempo, já perdeu como diz hoje, a intimidade, já perdeu o limite. Então a gente não tem nenhum problema de fazer o muxoxo, não é? Olha o que aconteceu essa semana, uma discussão entre a filha e a mãe pegou o filho, o neto, jogou pela janela, né? Isso é relação familiar totalmente destruída. Por quê? Porque as pessoas que não estão imbuídas do Espírito, de estarem ali construindo o seu desenvolvimento, o seu resgate enquanto família, enquanto constelação familiar, o que é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão simplesmente disputando espaços de poder dentro da família, brigando para ver quem é o mais bonito, para ver quem é o mais poderoso, quem manda mais, quem é que pode mais e etc. E com isso, essas relações que eram para ser relações harmônicas terminam se transformando em relações desarmônicas, a custos terríveis para os espíritos que habitam nessas casas. Então nós, enquanto seres, além das nossas condições individuais, nós também atuamos no negativo de maneira coletiva. E aí estamos falando que todos somos responsáveis pela manutenção da egrégora do lar, e quando esta egrégora, ela de alguma forma está em desequilíbrio, todas as pessoas têm uma parte de responsabilidade naquilo. E obviamente que nós, enquanto somos responsáveis por aquilo que desequilibrou aquele conjunto de harmonia da família, nós iremos depois nos lembrar disso quando estivermos fazendo os nossos resgates. Por isso, muitas vezes as famílias, elas têm encontros ou reencontros de espíritos que no passado praticaram em conjunto, no nível da família, processos muito complicados de relação, e agora as convivências familiares são meros processos de expiação de um passado delituoso desse grupo. As famílias estão, de certa forma, resgatando aquilo que fizeram em conjunto no passado. Pensem quantas famílias existem hoje de pessoas mafiosas. Existem pessoas mafiosas no mundo? Existem pessoas más no mundo? Existe, né? Imagine uma família de criminosos, de pessoas de facção que querem destruir o outro, quer seja pela droga, quer seja pelo crime, quer seja por qualquer coisa. Então, essas pessoas, de certa maneira, elas estão criando egrégoras de desequilíbrio que fatalmente irão representar resgates futuros. Ainda existe mais um, segundo a nossa amiga Clélie.
Existe um terceiro grupo, que é este grupo que é a cidadania. Nós, enquanto habitantes de um país, de uma cidade, de um feudo, de um bairro, nós também temos a responsabilidade de trabalhar no equilíbrio daquela comunidade. E quando nós, enquanto grupo, estamos construindo uma sociedade baseada na diferença, na dor, na briga, na intriga, no desequilíbrio, na desarmonia, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo a causa de um desequilíbrio, porque toda a comunidade é afetada por conta daquele pensamento coletivo que nós temos. Dá para entender, gente, por que é que nós não podemos fazer ou passar uma régua básica para dizer que uma pessoa não matou o outro, necessariamente ele deve morrer na vida seguinte? Porque essa não é a forma como se imagina a dinâmica do divino. O divino não trabalha na lei do olho por olho, dente por dente, porque senão seria um Deus de justiça, ou um Deus até de injustiça. Sabe por quê? Imagine o seguinte: eu feri alguém, agora esse alguém vai me ferir, eu vou ter que ser ferido para expiar o mal que pratiquei àquela pessoa. Não é assim que a gente conhece a lógica? Se eu ferir alguém, eu um dia vou ser ferido com a mesma espada, com a mesma lógica, para poder sentir a dor do outro. Mas observe que se o traço que eu causei, se a ferida que eu causei na pessoa tinha 20 centímetros e aquela que foi causada em mim tem 25 centímetros, vocês concordam que tem 5 centímetros de injustiça comigo? Vocês concordam com isso? Por quê? Porque teria que ser uma ferida de 20 centímetros. E outra coisa, eu não poderia sentir nem menos, nem mais dor do que aquela pessoa, porque se eu sentisse 1 miligrama de dor a mais do que o meu ofendido, a minha vítima, ali já estava uma injustiça, porque eu estou pagando mais do que eu devo. É óbvio que não pode ser desse jeito. Vocês já imaginaram Deus fazendo isso? Deus fazendo, a pessoa queimou, alguém morre queimado. A pessoa arrancou o olho de alguém, Aí Gandhi dizia o seguinte: de olho por olho e de dente por dente, um dia nós vamos ter uma sociedade de pessoas cegas e banguelas. É óbvio que Deus não trabalha assim. Deus não tem nenhuma responsabilidade pessoal, vamos usar essa expressão, não é? Apenas para ficar mais fácil, nessa questão. É uma lei. E quando Allan Kardec traz as leis naturais, as leis divinas, existe uma lei, que é a lei de destruição, que ela não está só no Espiritismo. Se vocês forem nas culturas orientais, existem 3 divindades que representam exatamente esse movimento. O primeiro é Brahma, que é a atividade da criação. Tudo para existir tem que ser criado, não é assim que nós conhecemos? Mas as coisas são criadas e elas permanecem de alguma forma. Você vê essa mesa, ela foi criada e ela permanece, porque senão ela já tinha dissolvido, ela já tinha acabado. Isso é uma lei de permanência. Essa divindade que mantém as coisas como as coisas são é Vishnu. Mas se você deixar essa mesa daqui a 150 anos, provavelmente ela vai desmanchar. Quem faz isso é uma outra divindade chamada de Shiva, que faz a destruição. Então você tem a dança da natureza, as coisas são criadas, as coisas permanecem por um tempo e depois as coisas acabam. Não é assim que a gente vê a impermanência do mundo, não é assim? O mundo material não é feito de coisas que são criadas e são destruídas? O tempo inteiro a gente percebe isso. Então essas questões de resgates através da morte, elas, e também através do sofrimento, quer seja coletivo ou quer seja individual, tem por trás todo um mecanismo de regeneração de consciência, onde os juízes, os promotores, tudo mais, todo o conjunto da corte que condena está exclusivamente dentro de uma única instância, que é a consciência,
quer seja a consciência individual do ente que pratica o mal, quer seja doente de uma coletividade familiar, ou quer seja uma consciência de uma coletividade do ponto de vista de uma cidadania, ou de um país, de um estado, de uma cidade, enfim. Eu diria que existe até um quarto nível, que é o da humanidade. Quando a gente pensa de toda a população da Terra, como nós estamos contribuindo favoravelmente ou desfavoravelmente para o equilíbrio das coisas na Terra. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, de forma bastante sincera. Vocês acham que os seres humanos, eles são verdadeiramente capazes de entender a bondade de Deus e eles são merecedores de um mundo de plenitude sem dor, dados os mecanismos que eles utilizam hoje para construir a sua vida? Ou seja, nós merecemos o mundo de plenitude sem dor, sendo nós quem somos e vivendo nós como vivemos? A gente faz tudo ao contrário. A gente destrói a natureza, a gente destrói um ao outro, a gente vive pensando na raiva, a gente só pensa no negativo, a gente não está nem aí para nada, absolutamente nada do divino, contanto que ele me dê uma televisão, que ele me dê um plano de saúde, que ele me dê um carro na garagem, que eu fique feliz, que eu não tenha doença, está tudo certo. Mas a gente nunca vai poder esquecer que um determinado dia na nossa vida a gente vai morrer. E a depender de como a gente tenha vivido, a morte vai ser uma morte melhorzinha, uma morte arrastada, uma morte mais sofrida, e normalmente nesse processo do deslindar da carne tem sempre uma lembrança de vida passada. Tem sempre um resgate de vida ou de atos praticados em minha vida. Então, quando as pessoas estão ali passando, o circo tocou fogo, matou 170 pessoas. Quem são aquelas pessoas? Eram soldados romanos que se reuniram naquele circo e eles estavam ali agora recuperando o seu karma de terem queimado numa determinada noite um número X de cristãos. Por que acontecia? Eles acendiam tochas com pessoas, com seres humanos, e deixavam queimando a noite inteira para iluminar a cidade com seres humanos como velas. Isso existia. Então você diz assim, essas pessoas foram se encontrar no Rio de Janeiro, por exemplo, para poder todas serem queimadas juntas? Pode acontecer de novo, respondendo como aquela primeira coisa que eu falei. Pode ser? Pode. Mas com certeza, não sei. Por quê? Porque para saber, nós precisaríamos fazer uma investigação usando princípios da universalidade para saber se de fato ali houve uma coincidência para que esses espíritos se reunissem debaixo de uma tenda e que essa tenda tocasse fogo e que essas pessoas fossem incendiadas. Todas juntas. Percebe, gente? Como é diferente um pouco. Então, quando a gente vai assodadamente, quando a gente vai apressadamente, chegar simplesmente para dizer, olha, isso que aconteceu foi porque aquelas pessoas eram lá da Revolução Francesa e que trabalharam na guilhotina e agora essas pessoas perderam a cabeça, etc., companhia limitada, a gente pode estar falando uma coisa que tem sentido lógico, mas pode estar falando uma coisa que não está absolutamente nada baseada em fatos reais. O fato real não existe nada que seja feito, pensado e sentido que não tenha consequência. Quer seja nessa vida, quer seja em outra vida, quer seja em outro estágio evolutivo, nós sempre vamos nos lembrar do que nós fizemos e a partir daí nós mesmos vamos exigir que as nossas encarnações de expiação sejam no sentido de que nós nos livremos das marcas do desequilíbrio que nós causamos uns aos outros. Então, se eu tenho consciência disso, é claro que eu não posso viver a minha vida em família da mesma maneira. Eu tenho filhos. A primeira coisa que eu tenho que me lembrar, eu tenho responsabilidade sobre os meus filhos. Eu não tenho pessoas que eu botei no mundo e eles que se virem. Não existe isso. Existe a preocupação em orientar essas pessoas para que eles sejam pessoas do bem, para que eles estejam vinculados ao bem, para que eles sejam pessoas sadias do ponto de vista psicológico, para que eles não tenham um sofrimento desnecessário e para que eles não sejam objeto das minhas frustrações.
O que existe hoje, de muito grave, é que nós passamos a transmitir aos nossos filhos a ignorância que nós acumulamos em toda a nossa vida. Nós não temos o direito, gente, nós não temos o direito de pegar uma criança e usá-la como bucha de canhão numa relação conflituosa entre marido e mulher. Nós não temos o direito de usar uma criança para ser simplesmente o objeto, a moeda de troca entre uma relação que não foi possível. Ou pior, nós não podemos expor os nossos filhos a uma situação onde eles sejam massacrados psicologicamente por conta de realidades. Tem que botar seu filho não o contrário. Eles têm que participar do seu crescimento. Ele tem que saber que você é frágil. Ele tem que saber que você é vulnerável. Ele tem que saber que você tem dificuldade. Mas ele não pode entrar nessa história como sendo a vítima de um problema que ele não criou. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, quando nós fazemos isso, nós podemos estar condenando a vida de uma pessoa. Porque lá na frente ele pode não ser um profissional, ele pode não ter, né, um equilíbrio emocional, ele pode ser uma pessoa até que ele se coloque de repente fora de uma realidade mais do bem, pode entrar nas drogas, no crime, etc. Porque simplesmente ele se achou tão massacrado a vida inteira que isso aconteceu. Olha, gente, isso é o que mais tem. É o que mais tem nas famílias ricas, nas famílias pobres, nas famílias abastadas, nas famílias de gente letrada, de gente estudada, porque simplesmente nós não estamos nem aí para esse fato de que quando nós nos encontramos em família, nós temos responsabilidades um com o outro. Não tem jeito. Se estamos juntos é porque nós estamos aqui, a gente sabe porque tem. A gente pode até não saber conscientemente por que aquela pessoa está na minha vida, mas tenham certeza que, dadas essas circunstâncias, essas pessoas, alguma coisa elas têm. O que é, nós não sabemos. Quando foi, também não fazemos a menor ideia. Pode ter sido 3 vidas antes, 10 vidas antes, 150 vidas antes, não faz a menor diferença. O problema é, um dia, lá atrás, euzinho da Silva, em outro corpo, em outra vida, chutei a canela dessa pessoa. Agora essa pessoa está dentro da minha casa, ela também revidou eventualmente, chutando a minha outra canela, olho por olho, dente por dente, e nós estamos agora com uma outra proposta familiar, que é construir entre nós o laço de amor que desfaz qualquer tipo de problema que nós poderíamos ter em vidas passadas. Nós podemos reanimar as nossas ligações harmônicas através da mágica do amor. O cristianismo não é uma proposta religiosa apenas. O cristianismo é, sobretudo, uma proposta de vida. Porque Jesus dizia isso: olha, quando você estiver indo para o juiz com o seu litigante, a caminho do juiz, faça as pazes com o seu litigante, para que o juiz não lhe coloque na cadeia e você só saia de lá depois de pagar o último centavo. Quanto custa pedir perdão a alguém? Quanto custa dizer a alguém: eu te perdoo verdadeiramente? Sabe quanto custa isso? Do ponto de vista do esforço, do ponto de vista do sacrifício, do ponto de vista da matéria, nada. O único esforço, o único desgaste, a única coisa que realmente impede isso de acontecer é o egoísmo, é o ego, que diz assim: eu não vou pedir desculpa a essa pessoa, não. Ele não merece que eu faça isso. Ele não merece. Eu não vou me rebaixar, não é assim que a gente diz? Eu não vou me rebaixar, porque quem se abaixa demais, né? O bumbum aparece. Não tem essa história que a gente diz por aí? Pois é. Então a gente não vai fazer isso. Por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente, não, eu sou tal, não vou me humilhar diante da pessoa. Um monte de coisa que a gente cria de desculpa velha para poder simplesmente não pedir desculpa a uma pessoa. Porque a gente precisa pedir desculpa, claro que sim. Mas não é só me desculpe e continuar fazendo, é mudar, entender o novo papel dessa pessoa na minha vida.
Muitas situações se modificam, gente. Muitas situações se modificam. Eu nunca me esqueço de uma história, é uma história antiga, que é contada muito no movimento espírita, a história de uma moça que se casou com um rapaz, e no lugar que eles viviam, era comum que a moça cuidasse da sogra. Ela casava e ia cuidar da sogra. Só que a sogra odiava essa moça, e a moça odiava a sogra. Vocês já imaginaram que situação? Eu tenho certeza que ninguém aqui nunca deve ter vivido isso, mas uma situação que é comum acontecer hoje em nossa sociedade. Esse tipo de desgaste. A mãe do marido ou da mulher tem ciúme do outro, porque tirou meu filho, tirou minha filha, essas coisas que a gente sabe que acontece. Então, nesse caso, os dois foram lá e ela foi morar junto. E ela foi buscar a ajuda de um feiticeiro. Para quê? Para matar a sogra. Ela queria que a sogra morresse. Então ela chegou lá e disse: seu fulano, eu queria que o senhor me arrumasse um veneno, porque contou a história toda que eu quero matar minha sogra. Aí ele chegou e disse assim: ó, você leva esse frasquinho aqui, e você, na hora que você for fazer a sopa dela, você bota um pouquinho, uma colherinha de sopa desse negocinho aqui lá na sopa, mistura e tal. Agora, para que ninguém desconfie de você, que aí veio a questão do ardil, né? Você precisa mudar a sua forma de lidar com essa mulher. Porque se todo mundo souber que você não gosta dela, se você mostrar que tem raiva dela, quando ela morrer, vão dizer logo que foi você a culpada. Então o que você tem que fazer? Você tem que chegar lá, tratar ela muito bem. Faça tudo para que ela realmente não desconfie de você. E aí você vai fazendo isso, daqui a um tempo seu resultado vai aparecer. Pronto, ela foi para casa, pegou o remédio, e aí preparou logo a sopa, e aí começava a botar o remedinho na sopa, misturava, e aí botava na bandeja uma flor, um guardanapozinho de pano enroladinho, o pãozinho todo cortadinho, pãozinho fresco, todo cortadinho, né? Um chazinho de rosas. Aí chegava lá: minha sogra, é o que eu trouxe para a senhora. E toda cheia de sorriso. E a mulher esbravejava: não quero isso agora não. É para a senhora vai ficar bem, nós queremos muito que a senhora tenha saúde, nós queremos muito que a senhora fique bem. E aí ela deixava a sopa, e aí botava um bilhetinho: me perdoe, me perdoe. Todos nós temos a chance de nos recuperar, a gente também erra, todo mundo erra, mas eu queria te pedir desculpa. E a mulher olhava aquilo, toda ranzinza. Um belo dia ela chegou com a bandeja: olá, eu vim te trazer a sopa. E a mulher virou assim e disse: olá, até que você não é uma pessoa má. Venha, vamos conversar. E botou ali na cadeira e começava a conversar. Ela tomava a sopa e perguntava: como foi sua infância, como foi sua vida? E ela começou a contar. E aí no outro dia as duas já estavam mais íntimas, já iam passear no jardim, já passeavam embaixo das mangueiras, já estavam ali, né, lendo livros juntos. Uma lia poesia, a outra comentava, uma se emocionava, a outra também. O que aconteceu? A moça ficou absolutamente apaixonada pela sua sogra, e a sogra absolutamente apaixonada pela moça. Aí a moça entrou em desespero: eu estou matando aquela que eu estou amando perdidamente, como é que eu vou fazer agora? Aí foi lá procurar o rapaz, disse: eu quero agora que você me dê um antídoto, porque eu não posso deixar minha sogra morrer de jeito nenhum. Aí ele chegou e disse assim: então você vá para casa e fique bem tranquila, porque isso aí não é veneno, isso era uma vitamina que eu lhe dei, né? O remédio foi o que aconteceu dentro de vocês. Eu queria que essa relação mudasse. Então vocês observam o seguinte, não é? Que tudo pode ser uma questão de vontade, de predisposição. Às vezes nós não damos chance para que a pessoa nos chegue até a gente. A gente não abre o coração porque a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo de apanhar, por isso a gente não... Mas se a gente for realmente consciente que ninguém nesse mundo tem o dom de nos ferir, apenas nós mesmos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com os nossos atos, a gente não tem que ter medo de ninguém. Porque se uma pessoa vier com as 4 pedras na mão, a gente, coitado, ele está desequilibrado, oh meu Deus, vou orar por ele. Meu irmão, me permita orar por você, me permita estar mais perto de você. Olhe como isso é terapêutico, gente, isso é possível. Vocês estão achando que isso é impossível? Tire o ego,
Abandone o ego aqui um minuto e se coloque nessa posição. Se coloque na posição de dizer: nada nem ninguém nesse mundo tem o poder de me ferir. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha relação com o outro. Então eu posso chegar a sorrir, dizer alegria, não me chatear com nada, absolutamente nada, e fazer da minha vida um caminho de regeneração constante. Porque lá no Código Penal da Vida Futura, que está no livro Céu e Inferno, Allan Kardec vai lá no artigo 16, no item 16, dizer que nós temos 3 movimentos do processo de recuperação, que é o arrependimento, a expiação e a regeneração ou a recuperação, quando a gente vai fazer pelo outro um bem muito grande. Porque Jesus dizia: retribua o mal com o bem. Então, no momento em que você estiver bem, consciente de que você realmente fez uma grande bobagem, agora você vai e dá àquela pessoa todo o bem possível para que você possa jamais, em tempo algum, precisar se arrepender de ter vivido ao lado dela. Vocês já imaginaram se nós vivêssemos assim individualmente, pedindo desculpas para a gente pelos erros que a gente pratica com nós mesmos? Quantas bobagens a gente faz, quantas coisas a gente faz contra o nosso corpo, contra a nossa vida, contra a nossa alma, o tempo inteiro, não é assim que a gente faz? E você imagine se a gente fizesse diferente. Se nós fizéssemos assim em família, você imagine se nós criássemos dentro das nossas casas centros de recuperação de espíritos, para impedir expiações futuras. A gente chegasse agora e dissesse: o que é a minha casa? Meu lar é um centro de recuperação de relações espirituais. Olha que coisa linda esse lar, né? Ao invés de dizer assim, lar docilar, centro de recuperação de relações espirituais. O que é que nós fazemos aqui todos os dias? Aprendemos a nos amar. Só isso. Como pequenas coisas: bom dia, um sorriso, saber o que o outro gosta, ficar imaginando o que é que eu podia ter feito que eu não fiz, poder realmente considerar a existência do outro como um ser integral dentro da minha existência, respeitar a integridade e a individualidade dos outros, não é? Isso tudo a gente poderia fazer, gente. Não poderia? Poderia. Imagine, olha a situação mais difícil. Uma pessoa ama a outra. A pessoa ama a outra, mas só que essa outra não ama ela. Pode ser isso? Pode acontecer? Pode. Essa outra começou a amar outra pessoa, fora da relação. O que é que acontece aqui? Uma ferida, uma dor, não é isso? Por quê? Porque eu te amo e você, em vez de me amar, você está amando Zezinho lá na esquina. Isso cria dor. O que é que está acontecendo hoje na sociedade? Como é que as pessoas estão resolvendo isso? A agressão, crime, feminicídio aí o tempo inteiro, não é assim? Olha, quem ama alguém quer o bem dessa pessoa. Se você ama alguém e alguém não te ama e ama outra pessoa, você vai ser feliz com essa pessoa. Então eu fico feliz de saber que aquela pessoa que eu amo está feliz. Não é mais simples assim? Tire o ego que é possível, bote o ego, aí complica. Por quê? Porque o ego diz: essa pessoa é minha. Por essas e outras, nós ainda estamos vivendo num mundo cujas manifestações, as existências, são tão carentes desses resgates coletivos. Porque nós normalmente erramos no varejo, mas também erramos muito no atacado. Olha o que nós estamos fazendo com a sociedade brasileira, gente. Olha o que nós estamos fazendo com a sociedade brasileira. Nós estamos querendo destruir esse país. Destruir com ódio. Não é para o país progredir, é para o outro não dar certo, é para o outro não acontecer. É uma coisa terrível que está acontecendo aqui agora. Então a gente não tem um projeto de futuro, a gente quer um projeto de nada. Então, por esse motivo, nós estamos criando uma herança kármica que no futuro nós seremos responsáveis por ela, sim. Porque pegar o futuro de pessoas, de 200 e tantas milhões de pessoas, não é isso que nós somos? 200 e tantas milhões? 200 e tantas milhões de pessoas e botar na conta do que eu quero,
Se eu não concordo com você, vamos criar um espaço de discussão para formar um pacto de país, para criar um país para todos. Para todos. Um país onde todos possamos realmente pensar no futuro. Porque se a gente ficar desse jeito se destruindo, sabe o que vai acontecer? Nós nunca vamos ser o país do futuro. Nunca. E vamos ter que espiar karmicamente muitas dificuldades nesse país. Problemas de água, problemas de saneamento, problemas de dinheiro, problemas de fome, problemas de doença que já existem hoje. E chega no hospital, vocês sabem disso, hospital público, como é que é? Como é que nós estamos hoje dentro dos hospitais públicos? Como é que nós estamos hoje dentro do serviço de um modo geral que atende a comunidade? É bom? Estamos vivendo bem? Não. E a gente não está preocupado com isso. A gente não está preocupado com o futuro. Eu estou trazendo isso aqui apenas para uma reflexão, gente, para a gente pensar. Não é? Por essas e outras, os franceses, os ingleses, os americanos, por essas e outras, esses países outros do mundo, do Oriente, essas coisas que acontecem na África, por essas e outras nós estamos ainda tendo que espiar karmicamente, coletivamente, dentro da sociedade que foi apenas criada dentro das leis divinas para que nós pudéssemos aprender a amar. Eu pergunto a vocês, tem alguma lógica o que a gente faz em relação à missão de sermos seres que viemos aqui amar? Nós estamos de fato construindo uma sociedade para amar? Não. Nós estamos criando uma sociedade do individualismo. Nós estamos criando uma sociedade das castas, dos grupos, o grupo A, o grupo B, esse gosta, esse não gosta, das brigas, dos desentendimentos, que não tem nada a ver com essa lógica desse movimento de equilíbrio e desequilíbrio. Por esse motivo, a gente ainda sofre tanto. No dia que esse país, no dia que esses brasileiros, nós somos a nação mais católica do mundo, nós somos a nação mais espírita do mundo. Nós temos aqui candomblé, nós temos aqui umbanda, nós temos aqui quimbanda, nós temos aqui as linhas pentecostais, quase todas que existem no mundo, nós temos no Brasil. Nós somos um país de religião, nós somos um país que prega, que fala de Jesus. Aqui mesmo a gente passa ali na frente, tem 2 shopping centers vendendo Jesus, ou falando de Jesus ali na frente, o tempo inteiro. Mas, no entanto, nós nos matamos 65 mil pessoas por ano. Há 10 anos, o Brasil derruba um Boeing com 144 pessoas todos os dias. Nós nos matamos a 10 pessoas por segundo nesse país há 10 anos. Ninguém fala nada. É normal isso, gente? Nós vivemos um clima de guerra nesse país. Isso não pode. Se nós somos verdadeiramente a pátria do Evangelho, nós temos que nos levantar em nome da paz. Nós temos que nos levantar em nome do amor. Nós temos que fazer com que os ideais do Cristo possam permear as nossas casas. Nós temos que trazer Deus para o nosso coração. Nós temos que viver a plenitude da nossa mensagem de esperança do futuro regenerado agora, nesse momento aqui na nossa vida. Nós não podemos fazer o que nós estamos fazendo de jeito nenhum, porque senão, no futuro, nós vamos ter que ainda espiar. A gente veio aqui espiar. E aí a gente termina sendo espetado pelas coisas inúteis, desnecessárias, que apenas nos atrasam o passo. Qual é o futuro da humanidade? Qual é o futuro dos seres que habitam esse planeta? Podem dizer? Vocês sabem? Sermos perfeitos, como perfeito é quem? O Pai Celestial. Olhe como nós estamos longe do nosso objetivo. A meta é lá e nós estamos apontando para cá. O que a gente precisa fazer? Apontar em direção à meta, para sermos todos amplamente felizes, construirmos aqui um mundo de absoluta paz, um mundo de absoluta tranquilidade, para não ficarmos nos preocupando com essas questões que estão acontecendo. E se por acaso a dor bater na nossa porta, se por acaso a dor chegar, ou em alguém que seja ligado a nós, de alguma forma, do ponto de vista sentimental, vamos compreender que não existe castigo, existe apenas a ação de uma lei divina que diz que tudo tem consequência.
Se eu quero colher manga, eu vou plantar manga. Se eu quero colher paz, eu tenho que plantar paz. Se eu quero colher amor, eu tenho que plantar amor. Eu nunca vou ter absolutamente nenhuma possibilidade de colher uma manga plantando cocos. Se eu planto a discórdia, se eu planto o desamor, se eu planto o egoísmo, se eu planto a vaidade, se eu planto a concupiscência, se eu planto a dor, se eu planto o vício, se eu planto tudo o que não presta, como é que eu vou querer dessa árvore tirar uma fruta sequer que alimente o meu espírito sedento de amor? Existe possibilidade? Não. A sociedade hoje, vocês vão observar alguns movimentos já no sentido de tentar humanizar as relações humanas, no sentido de tentar criar sociedades compartilhadas de bens, de serviços, etc. Já existe há algum tempo isso no mundo, mas são modelos humanos, absolutamente imperfeitos. Vai chegar um dia em que seres humanos aqui embaixo, sem governo, sem nada, sem nenhum tipo de ismo ou iscia, nada que nos imponha, que nos desça como dogma, absolutamente um plano de consciência, onde eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer: eu te amo. E ninguém me obrigou a dizer isso. Eu compartilho o meu com o seu, e ninguém me obrigou a fazer isso. Por quê? Porque eu sinto a necessidade de estar com você. O meu Deus interior faz parte da comunidade do seu Deus interior. Eu e você somos um. Olhe como Jesus fazia isso. Eu e o Pai somos um. Vou preparar um lugar para que eu também seja um com vocês, de forma tal que aonde eu estiver, vocês estejam comigo, e aonde vocês estiverem, eu também assim esteja com vocês. É essa a noção de uma sociedade regenerada do futuro. É essa a noção de pessoas do bem que serão construídas a partir dos estímulos do Cristo e de orientações seguras, como é o caso da nossa doutrina, que tenta explicar, mas que a gente precisa ainda de um esforço para compreender. Fiquemos com Deus, que assim seja.